Andrezão, vamos conversar com o nosso Richer Rodrigues. Richer, meu amigo, boa tarde pra você, seja muito bem-vindo, sempre bom te receber aqui. Tudo certo, Richer? E aí, Vini, boa tarde Sandra, Andrezão, nossa audiência toda, como estamos? Estamos bem, muito bem, Richer. Mercado, mais uma vez, difícil para quem operou na ponta compradora essa semana. Tô curioso para entender quais foram as suas movimentações, Richer. Se você fez mais trade, se você seguiu com as movimentações estruturais. Conta aqui pro nosso público. Vamos lá, pessoal. Essa semana aí eu não tenho muita atualização, né? Eu tô com a minha posição ainda de São Martinho intacta. Nós tivemos aí a compra nessa região dos 17, o papel andou, né? Então a gente tem o contexto de expansão em direção ao topo funcionando ainda, né? Tudo saudável, e hoje está fazendo um retorno às médias. Média de 20 está no 17, média de 200 está no 16, é super normal a gente ver o papel testar aqui e depois retomar o movimento. Então a posição segue intacta aí. E BB Seguridade, que é a minha outra posição, também andou um pouquinho aí no dia de ontem, né? Mas essa aqui já é um pouco mais travada, a gente já está posicionado há alguns meses, o papel vai, volta tudo, daí tenta acelerar de novo, volta, então segue alvo aberto para o topo histórico, né? Mas por enquanto é um papel que não tem muito momento. Fora esses aí, como são as minhas duas únicas posições, eu estou olhando o setor educacional, tá? Para uma possível montagem de posição em Cogna ou em Anima. Então ambos os papéis aqui, só para passar rapidinho para vocês, ó. Boa. Ambos os papéis estão em suportes semanais, tanto a Cogna quanto a Anima, vamos botar ali, suporte semanal, então se houver defesa eu devo tomar posição semana que vem. Tô olhando papel e celulose, também Klabin e Suzano, mesma coisa, Klabin 11, região de suporte, esperando algum tipo de defesa para tomar posição, a Suzano também, né? Então vou ter que escolher entre uma das duas, né? Temos também o suporte, a Klabin eu prefiro porque o suporte dela é mais amplo, é mais curto, quer dizer, então eu tenho um stop menor, né? E estou olhando o Banco Inter também, retomar uma posição que eu tinha há um tempo atrás. Aqui nós temos duas opções, ou um stop abaixo desse fundo em amarelo e da média de 200 semanal no 28,30 e o alvo aqui no 41, ou um stop mais amplo até o 23,30 e aí o alvo lá próximo do topo histórico. São três posições novas que eu devo montar aí. Banco Inter e depois uma das educacionais e uma de papel e celulose, são as que eu estou de olho para próximas montagens. Muito bem, obrigado, Richard, por dividir com a gente aqui, além dos papéis que você está operando já, que você já tem posição, ativos que estão no seu radar, aí fica a critério de cada telespectador aqui analisar para ver se faz sentido também para cada um que nos acompanha. Richard, vamos começar com as análises. Olhando para esse Ibovespa, a gente observa, eu não sou especialista igual a você, mas eu tô vendo aí cada candle desse aí, ó, na cor preta, indicando uma realização importante pro Ibov, que chegou a flertar. Foi aquele beijo na bochecha, foi igual dançar com a irmã, flertou com a região lá dos 200 mil pontos, agora tá chegando aí numa região de suporte, Richard. Isso aí, nós temos um suporte do gráfico diário, né? Lembrando que o preço fez rompimento de topo histórico, então ele voltando para essa região de fundo, a gente pode ficar de olho sim em movimentos de alta. Eu vou mostrar daqui a pouquinho o índice futuro. Nós já tivemos com o candle de ontem uma virada no gráfico interno, o gráfico de 1 hora, então poderia sinalizar que começamos esse movimento de retorno às médias, ou talvez retorno à resistência, ou que saia e evolua depois para uma expansão, né? Mas uma conversa de cada vez. A questão aqui, pessoal, é que nessa região de fundo nós não temos assimetria vendedora, né? O preço pode sim continuar caindo, perder esse fundo, continuar essa tendência, mas é muito mais provável que compradores tentem defender nesses pontos. Então eu pelo menos estou priorizando trabalhar compra nessa região, tá? Hoje no índice fiz uma compra, deixa eu aproximar para vocês aqui. Eu trabalhei uma comprinha aqui que chegou a andar 400 pontos e voltou no 0 a 0. Eu estou numa segunda compra que andou aí uns 300 pontos e eu ainda não coloquei no 0 a 0, tá? Estou comprado no 250, stop no 820 e alvo lá em cima 179,100. Tô nesse trade ainda, espero que
Ao defender, e agora a gente vai olhar o gráfico de 1 hora, né? Como ele fez o rompimento de topo ontem, com 3 fatores importantes aqui, tá? Primeiro, o fundo do diário. Nós já vimos que o Ibov está no suporte. Segundo fator importante, esse candle de 1 hora com sombra inferior, que marcou a mínima da semana, ele é um dos maiores volumes do contrato. Ó. O segundo maior ou o terceiro maior volume do contrato. Então, possível candle aí de final de movimento, onde a gente tem no candle prévio muitos stops acionados e no candle seguinte da sombra, né, uma montagem de posição. Esse é o segundo fator. O terceiro fator foi que, depois dessa entrada compradora, nós tivemos o rompimento da máxima daquele candle de baixa que deveria ter dado sequência no movimento. Então, 3 fatores importantes que me dizem que isso aqui é uma primeira onda impulsiva, isso é uma onda corretiva, e agora o mercado está alinhando para tentar mais uma onda impulsiva. Eu estou trabalhando a compra nesse cenário. Poderia ter sido aqui onde foi, poderia ter sido um pouco mais embaixo, mas enquanto ele não perder a mínima semanal ali, 175,200, eu vou sim priorizar compras e vou buscar alvos cada vez nos topos anteriores. Então, vamos lá, agora sim, ó. Agora o meu stop veio para o 0 a 0, porque eu atingi aí uma vez o risco, né? Então, chegou até, tocou o alarme aqui, ó. Stop de 400, alvo de 400. Eu boto o stop no 0 a 0 agora. Então, operação sem risco, e a gente vai tentar levar ele lá para o 179, 115, tá? Isso no índice. Deixa só eu... Ô, Richard, eu não sei se é você que dá... Eu não sei se é você que dá sorte para quem está operando no almoço de negócios, ou se é o almoço de negócios que te dá sorte, mas tá longe de ser a primeira vez, já aconteceu algumas vezes, você participando aqui junto com a gente, comenta algo que está no seu radar e aí a coisa se concretiza meio que no ao vivo aqui. E aí você já está falando o seguinte, se eu entendi bem, você já está alterando o seu stop, perder dinheiro nessa operação você já não perde mais. No pior do cenário, você vai sair no 0 a 0. No melhor deles, vai bater o alvo que você quer. Você vai ganhar bastante dinheiro e você vai ficar bastante feliz. Não é isso, Richard? Isso aí. Eu acho que, na verdade, vocês me dão sorte, né? Porque olha aqui como que o preço tava, Vini, na última hora, lateral. Aí a gente então entra a gente tem na parte transmissão. desse trade aí, ué. Com certeza. Depois me manda o Pix ali que eu te mando no... Você não me conhece, olha hein, aí, ó. Tem aí, pessoal, a evolução do cenário, né? Então, defesa compradora, pivô de alta, pullback, compra, e esses topos do dia, que foram mortos agora, né? Foram liquidados, tem stops de vendedores posicionados aqui. Por natureza, a gente deveria ver uma tentativa de aceleração, e aí joga lá no meu alvo, né? Então, como tu falou, estamos sem risco. Agora ele chegando nessa região branca aqui, ó, muito próxima do alvo, se recusar ali em cima, eu subo mais um pouquinho meu stop aqui para os 680, e aí eu garanto uns 400 e poucos pontos. Mas a gente está aí sem risco, e a evolução do trade, a natureza dessa operação seria, como a gente viu numa hora, né? Expansão, pullback, continuidade. Então eu vou buscar esse movimento aí. Boa, ótimo, Richard, muito obrigado. Falamos de Ibovespa, falamos também agora sobre o Ibovespa Futuro, o contrato do mini índice. Richard dividindo com você a operação que ele está de olho, que ele está realizando agora. E vamos falar também, Richard, sobre o futuro da moeda americana, esse dólar que está num lenga-lenga, perto da estabilidade, R$ 5,016 para ele, Richard. Vamos lá, vamos pegar o dólar aqui. O dólar, pessoal, tem um contexto um pouco mais baixista, tá? Entendendo que, vou pegar o gráfico diário, nós temos uma tendência de baixa no gráfico diário, médias viradas para baixo, né? Continuação desse movimento de baixa, e nós tivemos aqui, depois do dia do Flávio, né? Esse movimento de alta bem fora do comum dos outros candles. Ele joga o preço acima dos topos imediatos, fecha na máxima, né? E passa para cima da média. Ele nos dá a entender o quê? Ele nos dá a entender que está começando uma reversão, tá? Qual que é o problema? Essa reversão ela só se confirma, de fato, quando houver uma nova quebra. Até lá, nós estamos trabalhando essa região em vermelho numa resistência. Então, até lá, eu tenho que pensar que isso foi só um pullback para cair mais,
Então, por enquanto, eu sigo trabalhando num cenário onde o dólar está em resistência e eu vou buscar vendas para tentar jogar o preço abaixo dessas mínimas e talvez voltar para aquela região mais baixa, tá? Ó, o índice tocou mais um alarme, agora eu coloco o meu stop no 1 para 1. Deixa eu só atualizar aqui para nós. Ó, enquanto o Richard coloca, ajusta o stop ali, Andrezão, vamos deixar o homem trabalhar. Vou pedir para você compartilhar minha tela. Contrato do Ibovespa Futuro, WINM26, tá tendo uma estilingada aqui, senhoras e senhores. Olha só, tá vindo para a região de 179 mil pontos. Tá renovando máxima intradiária. O Ibov também foi buscar patamar de máxima, tá no 0 a 0 na região de 177 mil com 400 pontos. E a nossa audiência tá aqui perguntando: o que aconteceu? Jesus voltou? Acabou a guerra? Teve notícia? Por enquanto não tô encontrando nada, nenhuma notícia que justifica, ou que possa justificar, que justifique essa movimentação. Mas alguma coisa, não é um movimento assim que me parece tão natural. O dólar buscando região de mínima intradiária e o Ibovespa renovando máxima atrás de máxima. Olha esse dólar. O dólar vem para baixo, senhoras e senhores, deixa a região de R$ 5,019 para R$ 5,007. R$ 5,006. Ih, tá caindo como se não houvesse um amanhã, hein? Senhoras e senhores, atenção, destaque urgente em agências internacionais. A versão final do acordo entre Estados Unidos e Irã foi alcançada com a mediação do Paquistão. Aí é informação que merece um urgente gigante, que merece um urgente importante. A Agência Internacional Al Arábia, localizada na região do Oriente Médio, acaba de divulgar a informação de que a versão final do acordo entre Estados Unidos e Irã foi alcançada. O Paquistão fez o meio-campo entre os dois países e, de acordo com essa agência internacional, foi alcançado agora um acordo entre Estados Unidos e Irã. As negociações chegam a um desfecho e tudo isso deve ser anunciado nas próximas horas. Portanto, atenção, senhoras e senhores, nós vemos uma pancada forte no futuro da moeda americana. O dólar entrega a paçoca, perde a região de R$ 5,00, toca mínima intradiária abaixo do patamar dos R$ 5,00 e o Ibovespa ganha um fôlego que não estava na conta, não estava no radar, porque sai, de acordo com a agência internacional, a versão final do acordo da negociação entre Estados Unidos e Irã. Chegaram a um acordo as duas nações. Paquistão fez o meio-campo. A informação que temos é que o projeto inclui um cessar-fogo imediato e que esse cessar-fogo abrange todas as frentes. As partes se comprometem de maneira mútua a abster-se de atacar infraestruturas. A liberdade de navegação no Golfo Pérsico e no Estreito de Hormuz é garantida por um mecanismo de monitoramento conjunto. O Irã vai monitorar, os Estados Unidos vão monitorar o Estreito de Hormuz em conjunto. As sanções serão gradualmente suspensas em troca do cumprimento por parte do Irã dos termos do acordo. As negociações sobre as questões pendentes devem começar no prazo máximo de 7 dias. Sandra Lacerda atualiza para nós o cenário de Ibovespa, Ibovespa Futuro e futuro da moeda americana. Agora, o dólar abaixo de R$ 5,00. Sandra. Vamos nessa, trazendo as últimas movimentações por aqui. Ibovespa avança 0,44%, 178.136 pontos. Renovou máxima nos 178.161 pontos. O WINM26 sobe 0,65%, 179.690 pontos. Máxima do dia, 179.910 pontos. Para o dólar, uma retração de 0,16%, agora aos R$ 5,00, cravado aos R$ 4,999. Renovou mínima do dia nos R$ 4,998, Vini. Fechado, Sandrinha, muito obrigado pelas informações. Olha esse Ibov, senhoras e senhores. Deixou o patamar de 178.500 pontos para buscar a região de
quase 180 mil pontos. Foi bater 179.925 pontos. Não, toca agora 179.640 pontos. Qual que é a máxima? 179.910 pontos. É isso, 179.910 pontos é a máxima intradiária para o Ibovespa Futuro. O contrato aqui, futuro do mini índice. Agora 179.615 pontos. Senhoras e senhores, no cenário internacional, você tem tiro, porrada e bomba para tudo que é lado. Uma espichada, uma traulitada para cima no S&P 500, foi buscar o patamar de 7.450 pontos, quase 7.450 pontos, cota agora 7.443 pontos. O S&P, no consolidado do dia, ainda operando perto da estabilidade, elevação de 0,27%. Olha o Bitcoin, olha a espichada aqui, senhoras e senhores, do Bitcoin, vai para cima do patamar de 77.700 dólares, começa a flertar com a região de 78 mil dólares do Bitcoin. O petróleo recebe uma marretada para baixo, deixa a região de 106 dólares e vai para casa de 104 dólares agora. Você está observando junto comigo, Black Arrow da Nelogica, senhoras e senhores, 104 dólares com mais 30 centavos, 104 dólares com 25, 104 dólares com 29 centavos é a cotação em tempo real. Nós, vivendo o mercado juntos aqui. Ibovespa Futuro, contrato cheio Indifute, rompe o patamar dos 180 mil pontos, Ibovespa renovando máxima intradiária e o dólar busca a mínima do dia. Sandra Lacerda, de olho no Ibovespa Futuro, de olho no dólar, Sandrinha. Máxima do dia pro Ibovespa, nesse momento 178.377 pontos, avanço de 0,58%. O dólar vai renovando mínima agora nos R$ 4,992, uma retração de 0,30%, Vini. Fechado, muito obrigado, minha parceira Sandra Lacerda. A agência internacional IRNA, IRNA, traz também aqui a informação de que a versão final do acordo entre Estados Unidos e Irã foi alcançada e que novidades serão anunciadas nas próximas horas. Então, quem divulgou primeiro foi a Al Arábia e agora a IRNA, que é uma agência de notícias localizada no Irã, divulga praticamente a mesma informação, divulga uma informação que corrobora, que vai no mesmo sentido da informação divulgada há alguns minutos pela agência Al Arábia. Senhoras e senhores, o mundo passa a viver a expectativa, portanto, do anúncio nas próximas horas deste acordo envolvendo Estados Unidos e Irã. Ao que tudo indica, parece que de maneira concreta, de maneira estrutural, temos a versão final de um acordo entre os dois países e o Paquistão foi o meio-campo entre as nações para tirar esse acordo do papel. Eu li aqui as informações da Al Arábia que apresentam quais são os principais tópicos deste acordo. Daqui a pouco, para você que está chegando agora, nossa audiência não para de crescer, são praticamente 2.000 aparelhos conectados de forma simultânea. Eu repito, os termos que temos à disposição até agora é uma apuração da agência Al Arábia. Você observa na tela Petrobras Petri 4, Sandra Lacerda vai trazer a cotação de momento, o papel ainda opera no verde, mas aquela elevação do dia de hoje arrefeceu bastante. Petrobras perde momentaneamente a região de R$ 45, cota R$ 44,99, agora voltou para 45. Sandra Lacerda vai consolidar a informação para nós. Sandrinha. Petrobras Petri 4 sobe 1% agora aos R$ 45,02, a máxima do dia R$ 45,65, a mínima R$ 44,88, Vini. Eu falei que eram quase 2.000 aparelhos conectados de forma simultânea, menti, são 2.200, senhoras e senhores, muito obrigado a você do outro lado da tela, 2.240 likes, você que tá chegando agora, você que gosta do nosso trabalho, você que prestigia a TC News, é hora do like, é hora de se inscrever no nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho, assim você recebe todas as nossas notificações. Richard Rodrigues, você não só trouxe sorte para o almoço de negócios, mas você trouxe a paz mundial. A sua participação aqui não é à toa que te chamam de Jesus Trader. Você conseguiu, durante a participação no almoço de negócios, resolver o conflito entre Irã e Estados Unidos e de lambuja. Ganhou dinheiro aí, hein, Richard? Tocou seu alvo. Conta pra gente a operação. O homem tava comprado no mini índice, senhoras e senhores. Olha aí, ó. Paz mundial, hein, pessoal? Assim que é bom. Caramba, Richard. Já colocou no bolso ou não? Botei no bolso, sim, foi muito rápido aí, né? A gente comentou aqui
do 0 a 0. Quando ele chegou aqui, eu botei no 1 para 1. Eu até pensei em arrastar um pouco essa ordem aí, só que na corrida aqui, foi um movimento rápido, acabou executando. Então, saímos aí com 850 pontos cheio. Nossa. E mais um dia feito aí, né? Eu peguei um costume agora de aumentar o meu risco e fazer uma operação por dia, ou um stop cheio, stop diário, ou um alvo 2 para 1 ou mais, né? Então, quando atinge esse alvo aí, eu tô com o dia feito aí, né? Agora, a versão mais cedo tá começando a concretizar, né, pessoal? A pernada de 1 hora expansiva, pullback, e agora ele tentaria fazer rompimento de topo e continuar. Tudo isso, de novo, num contexto onde o BOV está no fundo do diário e a gente tem mais assimetria para subir do que para cair. Sem saber nunca o que vai acontecer, né? Mas eu prefiro muito mais colocar o meu risco aí na ponta da compra, no caso do índice aqui, do que trabalhar na venda contra essa primeira virada aí. Obrigado, viu, Richard? Vou aproveitar, vou pedir análise de Petrobras. Fica à vontade para trazer o seu monitoramento, tanto no gráfico diário como no gráfico de 60 minutos, para quem está operando Petrobras também no intraday. A gente falou mais cedo aqui com o Coutinho que Petrobras estava num cenário desafiador aí para quem está operando o papel. E agora, com essa resolução da guerra, pelo menos tudo indica que vai acontecer um acordo, me parece que Petrobras perde um pouco de fôlego, uma vez que o petróleo deve sofrer uma desidratação, pelo menos é esse o cenário base. Do ponto de vista gráfico, qual que é a sua avaliação a respeito desse ativo? Vamos lá, Petrobras aí, pessoal. Com o petróleo caindo, a gente imagina, né? Como o Vini bem falou, que a gente veja a Petrobras caindo, perdendo esse fundo, né? Mas uma coisa que também é fato é que ainda não houve a perda dessa região. 43,80 foi o último fundo responsável pelo rompimento do topo histórico. O mercado testa ele 1, 2, 3, dá para considerar uma quarta vez agora, e em nenhuma delas ela conseguiu perder esse fundo. Então, assim, ainda é um contexto de alta no papel, ainda é um contexto onde ele tem suporte e não deveria surpreender se ele segurar nesse suporte e voltar para o topo, como fez outras vezes tantas, tá? Agora, por ser esse contexto, eu vou comprar, aí eu convido vocês a olharem o gráfico longo, o gráfico semanal, olha. Percebam como esse movimento de alta que a gente tem desde o final do ano passado até agora, ele é um movimento muito fora do normal, né? Muito atípico. Então a Petrobras subiu aí, e lembrando, a gente está falando de uma blue chip, né? A maior empresa aí do Brasil, subiu 72%. Então eu acho mais prudente aguardar, passar alguns meses, essa Petrobras fazer um descanso no tempo ou no preço, voltar a trabalhar num nível normal, né? E depois a gente busca uma compra. Então, por causa disso, eu não gosto de montar a posição aqui em cima. É um papel que há muitos meses já, ele saiu do meu campo atencional porque eu não consigo fazer compras muito altas e eu sei que ela vai demorar para cair ou vai demorar lateralizando aqui até essa média de 200 subir um pouquinho. Então é um papel que eu não gosto de trabalhar, tá? Quem trabalha comprado ainda tem, de novo no gráfico diário, o 43,80 como suporte. Perdido aqui, pessoal, stop, né? E aí aguarda uma correção maior. Muito obrigado, Richard. Próximo ativo que eu gostaria que você analisasse para nós é Aura 33, o BDR de Aura Minerals. Vou pedir para o Andrezão compartilhar minha tela. Olha o que é o mercado financeiro, senhoras e senhores. Isso aqui é o gráfico de 5 minutos. Aqui está o dia de hoje de Aura. Você consegue observar comigo que é um dia bem tranquilo, né? Abriu para baixo, teve uma leve recuperação e o ativo estava completamente lateralizado, sem chamar muita atenção da galera. Isso até 1h55 da tarde. Aí você tem a notícia. Repara bem nesse candle. Olha o tamanho do pavio que deixou. Depois, mais 5 minutos. E aí, o papel vai para leilão. Olha que tiro. Que tiro foi esse? Que pancada. Que traulitada, senhoras e senhores, no gráfico de 5 minutos. Em Aura 33 BDR de Aura Minerals, que está em leilão, senhoras e senhores. Entrou em leilão na máxima intradiária, nessa burdoada aqui que recebeu o ativo, que estava sendo negociado na região de R$123. Essa pancada catapultou o preço de 123 para R$134. Num tiro só. Ativo em leilão. Com você, Richard Rodrigues, Aura 33. Vamos lá. Vamos falar desse movimento que tu mencionou aí, Vini.
Antes de tudo, né? A Aura a gente tem um papel em tendência de alta aqui, clara tendência de alta. E eu, inclusive, tinha um alarme nessa linha amarela aqui, ó, 116,21 para procurar por compras. O papel chegou no 117 e pouquinho ali, então muito próximo, né? Mas a gente já entende que é um suporte e que a partir daqui, se entrar compra, a gente pode seguir essa compra com stop abaixo do 103,78 ali e alvo no topo histórico. Esse aqui é o contexto olhando o gráfico longo e pensando num position, né, ou num swing trade. Vou te chamar a atenção para o movimento que tu falou agora, né? Isso aqui, pessoal, tem cara de ter sido aí algum dedo gordo, né? Porque vocês podem ver que o leilão já está trabalhando aqui embaixo. Então, por o ouro ter subido bastante aí na notícia, provavelmente alguém executou a mercado uma ordem muito grande ou tinha um stop muito grande apregoado e quando o book seca e sobem as ordens, ele executa todo mundo, né? E joga o preço em leilão em cima. Então, a gente deve ver isso aí ajustando. Mas se não, se ele abrir lá em cima, aí não foi dedo gordo não, aí de fato é uma correria e o papel pode inclusive abrir e entrar em outro leilão para cima. O importante para a gente é região de suporte, tendência de alta, é esperado esse movimento a partir daqui, assim como era esperado esse movimento a partir do Ibov, claro que não adivinhando a paz mundial, né? Mas a assimetria de risco aqui é compradora. Valeu, obrigado, Richard. Deixa eu mostrar aqui no Times and Trades as corretoras que estão atuando na ponta compradora, na ponta vendedora também, de Aura 33. E de fato, né, a variação teórica aponta para uma abertura do papel em R$ 127. O ativo estava em 123. Essa pancada jogou o ativo para 134. Então, ó, saiu de 123 para 134, subiu R$ 11 o ativo. E agora a variação teórica aponta para uma volta para negociação no mercado à vista no patamar de 127. Então bem longe do 134, acima do 123, legal, mas não em 134, 127. Você está acompanhando aqui junto comigo, não sei se você consegue ver porque o número é miudinho, mas o Profit Pro da Nelogica, pelo menos por enquanto, estima que o ativo vai voltar a ser negociado a Aura 33 em 8 segundos. Ah não, já tem mais um minuto aí de leilão. Então vamos só trazer a informação de qual foi a corretora ou, né, a corretora que foi utilizada por algum cliente, por algum player que jogou a Aura 33 para leilão. Foi o Itaú, senhoras e senhores. Se você olhar no saldo, o saldo do dia é Goldman Sachs que se destaca, tem o maior saldo comprador. Comprou 20.752 BDRs no dia de hoje de Aura 33. Mas essa compra se deu ao longo de todo o dia, ó. Você tem uma compra elevada aqui por volta de 10h55 da manhã, outra estilingada por volta de 11h05 e de 11h05 para cá ficou estável a atuação do Goldman Sachs, dos clientes que operam pelo Goldman Sachs em Aura 33. Olha só Itaú nos últimos minutos. Você tá vendo essa estilingada aqui, ó, de Itaú? Foram duas pancadas. A primeira, 2h10 da tarde, a segunda, 2h19. Itaú estava atuando no saldo vendedor em Aura 33. Ele saiu de um saldo de mais ou menos 12.500 BDRs vendidos para um saldo comprador de quase 9.500 BDRs de Aura 33. Deu para entender? Menos 14 para mais quase 9.500. Menos 14 não. Menos 13. Menos 13 mil, quase 13 mil para mais 9.288, quase 9.500. Então foi essa pancada aqui. Alguém lá operando pelo Itaú pode ter se emocionado. A gente vai saber se houve ou não emoção quando o ativo voltar para o mercado à vista. O Richard já deu aqui a deixa, já deu a dica. Ó, variação teórica já aponta para uma abertura no patamar de R$ 126. R$ 126,97. Volta a ser negociado, de novo foi colocado para leilão. Então a B3 está falando, calma nessa hora aí, vamos ver o que vai acontecer com a Aura 33. Ô Richard, pra gente encerrar, pedido da audiência, deixa eu ver se tem algum membro do canal aqui com pedido. Tem, Cirela, a galera tá pedindo aqui para você olhar Cirela.
Quem é membro do canal tem prioridade, Cirela neles. Por gentileza, Richard, é o último pedido que o Richard vai atender, mas amanhã tem mais Richard Rodrigues. O Patrick Pazek tem um compromisso, o Richard já aceitou nos ajudar, vai estar junto com a gente amanhã de 2h30 às 3 horas da tarde. Agora com você, Richard, empresa do setor de construção civil. Vamos lá, pessoal. A Cirela, ela tá numa região de bipolaridade, tá? Nós tínhamos um antigo topo histórico aqui, aliás, o antigo topo histórico. Ele foi rompido para cima. Quando ele é rompido para cima, o que era uma resistência vira um suporte. O papel tá voltando a testar esse suporte, também na média de 20, também no fundo anterior, e deixando aí uma sombra, tá? Essa sombra, ela pode servir como como um gatilho de entrada. Se eu entrar no gráfico semanal, para a gente filtrar um pouquinho mais, vocês podem ver que ele caiu muito forte, aí caiu um pouquinho menos, aí caiu menos ainda e deixou essa sombra inferior. A gente pode usar uma entrada, um contexto de entrada, rompendo a máxima dessa semana passada, com stop lá abaixo da bipolaridade, então no 18,50 e alvo, 18,47 e alvo de volta no topo histórico. É possível, tá? É um trade aí de position, ele vai demorar um pouco mais, leva aqui, por exemplo, para cair até aqui levaram 3 meses. Então, para subir lá para cima, eu tenho que estar preparado para ficar posicionado aí uma média de 3 a 5 meses. Então, é um trade viável, sim. Se esse BOV segura nessa região, a gente deve ver um fluxo para a Cirela também. Então, é um trade factível. Inclusive, vou colocar ela aí na possibilidade, junto com as educacionais, com a Suzano, com a Clabin, e com o Banco Inter que eu falei para vocês, a Cirela vira uma possibilidade também. Bem, Richard, muito obrigado. Agradecendo aqui a sua participação. Nós estamos aqui muito felizes que você está junto com a gente. Certamente você está mais feliz que nós, porque não fomos nós que pegamos 800 pontos nesse índice. Você sim, o sorriso é impossível segurar, o canto da boca chega que treme. Obrigado, Richard. Parabéns aí pela operação. Você mandou bem demais mais uma vez. E amanhã a gente se encontra de novo. Um abraço, Richard. Valeu, meus amigos. Abração. Nos encontramos amanhã e obrigado aí pela boa sorte que o programa cada vez traz mais para nós, né? A gente vai acabar deixando o Richard rico, Sandra Lacerda. E nós, Vini? A gente fica com amigos ricos, a gente fica com a saúde aqui, Ele né? falou pra passar o Pix, eu vou passar, hein? Você vai viajar, né, Sandrinha? Você tá querendo. Tô precisando, Richard. Eu não quero dizer nada, mas é o meu CPF, 418, por aí vai. Olha, eu tava conversando com o João Pedro, nosso produtor, nos bastidores, e o João chegou agora, né? Ainda tá conhecendo os nossos comentaristas, contribuidores. Depois você pergunta pra ele, ele não vai mentir. Ele perguntou, qual dos analistas, assim, é um dos melhores, que sempre acerta o trade, que manda muito bem. Todos aqui são muito bons, mas eu dei o destaque pro Richard Rodrigues, isso o João não vai mentir, é verdade. E o Richard acertou hoje aí uma na veia. Boa, a gente fica muito feliz. Agora